Precioso demais. Vamos para a palavra do Senhor em Ezequiel 47, do 1 ao 5. Vamos ler todos em nome de Jesus, de uma só voz, bem bonito, para a glória de Deus. Ezequiel 47, do 1 ao 5. Amém? Vamos lá, em nome de Jesus, no 3. 3. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta e me fez dar uma volta por fora, até o exterior, que olha para o oriente, e eis que corria as águas ao lado direito. Saiu daquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel, mediu 1000 cubos, e me fez passar pelas águas, as águas que mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, água que me dava pelos ombros. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio. eu não podia atravessar, porque as águas tinham descido, águas que se deviam passar a nada, rio pelo qual não se podia passar. Pai de amor, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, continue a falar conosco, continue a se revelar, ó Deus, sobre cada um dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ache, Senhor amado, no nosso meio corações quebrantados e contritos na tua presença, porque diz a tua palavra, o Senhor não rejeitará. Em nome de Jesus, Pai, cumpre em nós aquilo que lhe apraz, aquilo que o Senhor já, ó Pai amado, de antemão, ó Deus, tem preparado para nossas vidas. E nós, como igreja do Senhor, queremos rejeitar, repreender toda ação maligna, toda ação contrária à tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco por amor a ti mesmo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tomem seus assentos. Um texto um tanto quanto já bastante conhecido, né? E um texto profético, um texto que vai falar sobre níveis, levar além, vai levar a outro nível, né? E queridos, o que eu tenho para dizer para nós nessa noite, essa palavra, ela me tocou de uma forma muito tremenda nesses dias. E o que eu quero falar agora, não somente com os irmãos, mas também comigo, é que nós precisamos sair desse estado, ou sair do raso e viver em outro nível. Enquanto nós estiver no raso, nós não vamos experimentar as coisas que o Senhor tem, que está no profundo. Existe coisas, experiências que Deus tem para cada um de nós, que essas não serão experimentadas no raso. Elas não serão possível de nós experimentarmos e vivermos a mágica. Algum de vocês aqui já encontrou ouro igual encontra esses paralelepípedos, essas pedras aí que está no meio da rua, como é que chama? Essas britas? Alguém já encontrou ouro misturado com brita? Aonde que está o ouro? Quanto mais fundo, mais
precioso é. Quanto mais fundo, mais preciosa é a pedra. Quanto mais fundo, mais pura. Quanto mais fundo, mais precioso. Então, a nossa caminhada com Deus, ou a nossa vida com Deus, nós precisamos de ir mais fundo. Nós precisamos de profundidade. No relacionamento, no que se discerne é vida com Deus, relacionamento com Deus, porque nos nossos dias nós temos sido os crentes 5S, ou aliás 3S. Quais são os... O que é esses crentes 3S, Fábio? Responde aí para mim. O que é os crentes 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Salvo, sentado e satisfeito. Você acha que se nós vivemos nesse estado, nós vamos experimentar algo precioso do Senhor? E eu tenho mais para falar para você. Se nós vivemos nesse estado, nós não vamos suportar as tempestades que virão sobre as nossas vidas. Se nós vivemos nesse estado, nós não vamos se manter fiéis ao Senhor. Hoje foi falado na Escola Bíblica Dominical sobre o quanto tem entrado no nosso meio aquilo que parece que é, mas não é. É a abóbora da celeste, que não tem nada a ver com a abóbora da celeste. Parece, mas não é. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Mas a mentira, ela não precisa. O erro, ele não precisa ser de uma forma tão escrachado assim. As coisas que o mundo tem colocado no nosso meio, não necessariamente tem que ser aquela coisa assim horrível. Apesar que perderam até o pudor, está sendo horrível demais. Basta você trazer um pequeno... adulterar pouca coisa. Você precisa fazer uma pequena mistura. E aí o que vai dar lá no fim? Vai estar tudo muito ruim. Ou nós tenhamos uma vida profunda com Deus, ou nós vamos aceitar essa mistura. Ou nós vamos nos permitir esse adultério, essa mistura. Adultério é tudo que envolve outra coisa que não faz parte. O que envolve no nosso meio, que não faz parte com Deus, isso está adulterando. O pastor Edson já falou isso. Como que se adultera a gasolina, como se adultera o álcool, como se adultera o que é puro. Misturar algo estranho, que parece que não é, mas não é. Um dia desses coloquei gasolina, achando que era gasolina, mas não era gasolina. E o carro começou engasgando. Vala-me Deus. Quando fez o teste, o cara falou 80% álcool. Como você... tá andando só na gasolina, o carro disse, não é nem álcool nem gasolina, é algo estranho e eu não quero saber disso. E eu fiquei na mão. Agora lá vai eu trocar só a lâmpada do carro, fazer uma limpeza no tanque de combustível, ter o prejuízo, tacar a gasolina de verdade e o carro ficou dando risada à toa. Obrigado, porque agora você colocou algo que é puro. Então essa mistura não combina conosco, mas nós só vamos ter essa percepção se nós tivermos intimidade com o Senhor. Nós só vamos ter essa percepção se nós estivermos no profundo com Deus. Se nós estivermos em outro nível de um relacionamento com o nosso Senhor. Se nós não tivermos, nós vamos pegar a abóbora da celeste, ou a abóbora misturada com a abóbora da celeste com a abóbora da celeste. Vocês gostam essas coisas? Né? Alguém já falou que estão fazendo um dicionário com os provérbios de Pastor Márcio. Estão fazendo, né? Mas, irmãos, só para a gente, né, descontrair um pouco. Aqui Ezequiel está falando sobre o nível
Você percebe que os primeiros 1000, a água vai dar onde? O mais 1000 no joelho, mais 1000 nos ombros, mais 1000. Eu estou agora em algo sobrenatural. Agora eu estou sucumbido, agora eu estou em um nível onde eu não tenho mais, vamos dizer assim, o controle, é algo sobrenatural. Eu vivo na dependência dessa água, eu vivo no mover dessa água, aonde eu não tenho mais domínio sobre mim mesmo. O que que Deus está chamando a atenção de nós? Saia do centro, deixe de viver para você mesmo, saia do controle e deixe que Ele tenha o domínio da sua vida. Deixe que Ele te conduza. Nós queremos sempre estar no palpável. Nós queremos sempre estar no lugar seguro. No sentido de que nós sabemos o que é melhor para nós. Não é verdade? É verdade ou não é? Mas a relação com Deus é nós dependemos do Senhor. É nós vivemos o sobrenatural de Deus. E é esse chamado dele para a sua igreja. Esse é o chamado dele para com o seu povo. Para nós nessa noite. Venha viver. O que Deus tem para você não está no raso. O que Deus tem para nossas vidas, a nossa vida ministerial, o que Deus tem para a nossa família, o que Deus tem para a nossa vida no trabalho, o que Deus tem para a nossa vida financeira, se é que nós somos igual gatos divididos no mundo de vida. Porque alguém já disse que a gente tem tantas vidas e alguém vai me explicar como que seria. Ele falou, Márcio, você tem vida disso. Daqui a pouco eu comecei, não. Eu tenho 7 vidas agora? Oh Deus, é tudo nessa vida? Oh, nessa vida não serve para nada. Mas o que eu tenho a falar para os irmãos é que todas as áreas da nossa vida, se nós temos o profundo com Deus em todas as áreas da nossa vida, nós experimentamos algo extraordinário de Deus. Nós queremos aqui sim, aqui não. Aqui sim, aqui não. Senhor, tem limite. Tem limite. Então, essa dicotomia de que aqui nós estamos em uma vida sagrada, nós estamos aqui na Igreja Batista Cidade Doutra, amanhã nós estamos em outra vida, é outra realidade. Amanhã nós estamos em outro contexto, amanhã nós estamos envolvidos em outras situações. E que não necessariamente eu tenho que me expor como crente, eu tenho que mostrar a minha vida espiritual, porque ali agora é um lugar onde não necessariamente eu tenho que me expor dessa forma. Isso vai perdurar o quanto tempo, queridos? Como que isso vai perdurar? O que é que vai trazer de significado para a sua vida? E é exatamente isso, essas questões aonde nós hoje não temos a profundidade em nada. É tudo superficial. É tudo por cima do verniz. Alguém diz que chegaria o dia onde nós teríamos o conhecimento do oceano, mas a profundidade de uma poça. Será que nós estamos vivendo isso? Só que isso, queridos, no que se refere ao nosso relacionamento com Deus, isso não serve. Não serve. Lá em Lucas 5, versículo 4, o Senhor Jesus tem um bate-papo com Pedro. Pedro, ele está ali trabalhando a noite inteira. Tem uma tradução que fala fundo aí, irmão. Ao largo, é mais longe, vamos dizer assim. Tem uma tradução que vai dizer assim, fundo. Isso. O que acontece com Pedro? Jesus chega lá e fala assim, ô pescadores, vocês, cadê os peixes?
Cadê os peixes? Eles estão pescando a noite inteira. Eu estou pescando no lugar onde eu sei que tem peixe, ou onde deveria ter peixe. Eu tenho conhecimento disso. Eu sei que aqui é um lugar onde era para tudo dar certo, mas por que não deu certo? O Senhor diz assim, ó, vai mais fundo. Se você quer realmente pegar o peixe, se você que tem uma pescaria excelente, vai mais fundo. Vai mais no fundo. Ande mais. Vá. E aí quando eles foram mais fundo, o que aconteceu? Teve uma pesca maravilhosa, não foi isso? Até quando nós vamos viver nesse lugar de comodismo, aonde eu estou acostumado a fazer isso, somente isso, eu estou acostumado dia após dia a fazer isso e está tudo bem. Mas se você quer algo diferente, se você quer algo mais especial, se você quer algo do Senhor sobrenatural, é necessário que você saia desse estado e vá mais fundo. Vá mais fundo. Nós já lançamos algumas vezes o desafio daqui na igreja. Nós temos o compromisso de leitura da palavra de Deus do ano. Não leitura por leitura, queridos. Não lê por ler. Mas o Senhor contempla o que está no nosso coração. Se nós queremos conhecer Deus, é por meio da sua palavra. Ainda dá tempo. Foi colocado no grupo da igreja para nós fazermos um plano de leitura anual. E eu quero desafiar você nesta noite de fazer isso. Não ler por ler, não porque os irmãos colocaram lá, mas porque eu quero mais de Deus. Em 2026 eu quero algo diferente de Deus na minha vida. Eu quero me relacionar com Deus de uma forma mais íntima. Eu quero experimentar algo que eu não experimentei ainda. Isso só será possível diante de um relacionamento. Diante de um relacionamento. Por que não se conhece ninguém mais nos dias de hoje? Porque não se relaciona. E às vezes até mesmo dentro da própria casa, nós não nos relacionamos. Só que essa vida, esse estilo de vida não cabe. Não cabe quando nos se refere à nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus é uma necessidade de nós estarmos no lugar de intimidade. É a necessidade de nós irmos no lugar mais fundo. Então, se você quer algo diferente de Deus, você precisa sair do raso. Se você deseja algo diferente do Senhor, é necessário que você saia do raso. Eu gostaria que você repetisse comigo. Eu preciso urgentemente sair do raso. Eu preciso urgentemente sair do raso. Vocês sabem por que as árvores andam caindo aí no verão? Essa chuva de verão. Por que essas árvores andam caindo? Eu duvido se os eucaliptos lá da Missão Servo caem. Ele entorta, enverga e vai. Eu digo, agora vai. E não vai. Vai ver onde está a raiz dele. Agora fica na superfície, vem a tempestade, desgraçou tudo, quebra, derruba por cima de carro, casa, e grande é a sua ruína, diz a palavra, aqueles que estão com a casa sobre a areia. Vem a tempestade, grande será a derrota. Aqueles que estão vivendo com a casa construída sobre a areia, quando vier a tempestade, ela vem. Quem disse que não vem? Se alguém falou para você que você não vai ter tempestade, mentiu. Que não vai ter problema, mentiu. Virá o problema. Agora, aonde está as suas raízes? Aonde você está afirmado com as suas raízes? Vocês estão lá no profundo?
Vocês estão sobre a rocha? Vocês estão bem alicerçados? Vocês estão bem fundo? Ou está na superfície? Se estiver na superfície, grande será a derrota. Grande será a tragédia. Nós precisamos urgentemente sair do raso. Nós precisamos urgentemente sair do raso. Urgentemente sair do raso. Então, queridos, o Pedro, ele teve que sair da sua zona de conforto. Talvez ele achava, quem sabe, muito perigoso. Eu vou nadar mais lá no fundo. Eu vou entrar mais uma água mais profunda. Será que eu não vou só de repente ter prejuízo, desperdiçar força? Naquele tempo eu não creio que existia a questão do carro do barco com motor, mas talvez eu vou só gastar força. Quem quiser ir pescar em alto mar, me chama, que eu gosto muito. Estávamos pescando um tempo atrás e aí colocava aquele sonar lá, né? Não via nem o lambari. Vamos sair daqui, gente. Não tem um lugar mais fundo aí, não? Onde a gente possa pescar um peixe de verdade. Não, a gente vai ter prejuízo, a gente vai gastar combustível. Só gastar combustível. Gente, mas a gente vai ficar aqui olhando pra cara do outro, joga a isca lá e nada, não sai nada. Vamos arriscar. Vamos arriscar, vamos arriscar. Se for ter prejuízo, problema, mas vamos arriscar, é melhor do que a gente ficar aqui. Ficar do jeito que tá, que não serve. Então vamos sentido a Ilha das Cobras, né? E vamos. Daqui a pouco começa a pitar o trem lá. Tem peixe, tem peixe. Para tudo, para tudo. Puxou. Quer pescar? Quer peixe graúdo? Quer sair dessa zona? Fica lá, Márcio. Fica lá, olhando lá o prejuízo do bolso. Aí você volta com a cara meio sem graça no final do dia, gastando gasolina e tudo mais, e não vai ter o prazer de puxar aquela... Eita glória! Aquela prejeba que você não sabe o que é isso, né, Eduardo? E a bicha vem. Eita maravilha! Agnaldo gosta. É preciso sair desse lugar de comodismo se quiser experimentar algo diferente. Se quiser vivenciar algo novo, se quiser ter essa alegria, se quiser ter esse gozo, porque o medo é maior do que o medo de repente ter prejuízo, se é que existe prejuízo no fundo com Deus. Aonde que existe prejuízo? No fundo com Deus? Por que a gente é tão limitado, é tão assim? Por que eu não me entrego? Por que eu não me lanço? Por que eu não me envolvo? Por quê? Aonde você viu homens e mulheres de Deus se arrepender de ter relacionamento no profundo com Deus? Aonde que você viu isso? Eu poderia ter ido lá na pescaria e quebrado a cara, ter prejuízo, gastado um tanque de combustível e voltar com a cara. Mas com Deus não. Com Deus eu lhe garanto. E quanto mais fundo você for, mais satisfação você terá, mais deleite você terá. Você não terá nenhum tipo de prejuízo. Muito pelo contrário, você terá muitos benefícios. Muito pelo contrário. Então vale a pena, querido, sair do estado que você está. Vale a pena você sair. Você tem a segurança de que vai dar certo. Você tem a segurança de que vai dar bom. Você tem a certeza de que vai dar tudo bem. Porque você está se lançando aos pés do Senhor. O irmão estava conversando recentemente com a família. Perdeu o esposo, estava só a viúva.
E aí a pergunta foi para ela assim: nesse tempo que você tem de evangelho, nesse tempo que você tem de vida com Deus, pregando a palavra, você se arrepende de algo que você fez que deveria ter feito diferente? Essa irmã respondeu uma pergunta, teve uma resposta que de alguma forma me chocou. Ela falou assim: se eu me doei 10%, eu deveria ter doado 20%. E se eu doei 20%, na relação com Deus, eu deveria ter doado 40%. E se eu me doei por 40%, eu deveria ter me doado 80%. O meu arrependimento é de não ter me entregado mais, é de não ter me doado mais, é de não ter me envolvido mais, é de não ter ido adiante. Porque quanto mais eu me relacionei, quanto mais eu me envolvi, quanto mais eu me dediquei ao Senhor, Ele me trouxe satisfação, Ele me trouxe resposta. Ele não me deixa no vácuo. Ele não me deixa no vazio. Eu deveria ter me doado mais, já que eu tinha essa consciência e experimentei de tal forma de quanto mais eu me doei, mais Ele respondeu positivo. Mas Ele me respondeu positivamente. Então por que nós queremos ficar no raso? Jesus, ele tem um bate-papo com a mulher naquele poço. Vocês sabem do que eu estou falando, lá em João 4. Aquela mulher, ela vem com uma religiosidade. E se tem algo que tem deixado pessoas no raso, é a religião. Essa semana eu tive uma experiência muito ruim. Estávamos num culto. O Fábio estava também nesse culto. Aqui acho que só o Fábio e a Eliane. E algo no culto me incomodava durante a palavra. Isso não tá dando liga. Uma das coisas que começa é a questão do barulho em excesso, né? O barulho a qualquer custo. Quero que vocês vejam que eu estou aqui. De alguma forma eu tenho que te chamar a atenção. E aí colocando essa pessoa no carro, e aí daqui a pouco lá vem as conversas, né? As conversas direto das trevas. Uma religião absurda, somente religiosidade. Vida? Conteúdo? Sabe o que é? Você deve fazer isso, isso e isso. Isso, isso e isso. Você vai ter um benefício disso, disso, disso. E depois conversando com a irmã responsável, eu digo: irmã, não chame mais. Tire do nosso meio. Tire do nosso convívio. Não dá liga. Deu liga, Fábio? Deu não? Deu ruim ali, não deu não? Não bate. Não tem nada a ver. Um texto até legal, rico, mas sem condição. E aí essa mulher, ela chega para Jesus: aonde é? Qual é a regra que o Senhor tem para mim? Eu vou adorar onde? Os meus pais falaram que era lá no monte. Eu quero saber qual é a regra que o Senhor tem para minha vida.
Me diz aí se eu tenho que usar comprido ou curto, amarelo ou vermelho, como que eu devo fazer? Me passa as regras aí, o que te agrada. Jesus fala assim, comigo é no profundo, minha filha. Comigo é diferente, porque eu estou atrás daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Comigo é diferente. Eu não quero estar limitado. Eu não quero que você vive debaixo da regra. Eu não quero que você vive debaixo do modelo. Eu quero que você se relacione comigo. Eu quero que você me adora em espírito e em verdade. E o meu Pai está atrás desses tais que assim o adora. Existem uns tais aí? Desses tais que o Senhor está procurando? Nós somos um dos tais que assim o adora? Porque senão nós vamos ficar só na religiosidade. É só no momento. Nós vamos ter o momento aqui, Igreja Batista Cidade Dutra, e lá fora não tem nada do Espírito, não tem nada de intimidade, não tem nada de relacionamento. Vive só o momento, vive só o lugar. Nós temos a igreja que será salva, a segunda Igreja Batista Cidade Dutra, e ai de você se não estiver dentro desse espaço. Que conversa do inferno é essa? Ai de você se Cristo não estiver dentro de você. É mais fundo. É outro tipo de relacionamento. É outro tipo de intimidade. É no profundo, é lá no íntimo, é no relacionamento, é na comunhão. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Então volto a falar novamente, é necessário que nós saímos desse estado urgentemente. Urgentemente. Deus está nos chamando para perto, para a intimidade. O raso representa a ausência de oração, a ausência de intimidade. A profundidade representa a comunhão, representa a intimidade, representa a intensidade. Se tem algo que nós precisamos ser, é intensos. O que é intenso, pastor? É de não desistir, é de permanecer. Intensidade no sentido de que eu não vou desistir desse relacionamento. Eu quero mais do que nunca. O que está no desejo da minha alma é essa revelação de Deus na minha vida. O que diz lá aquele profeta Elias? Ele vai orar e vai falar assim, há algum sinal aí de chuva, gente? Acho que foi você que falou esses dias, né? Sobre isso? E ele manda lá 7 vezes. Na 7ª vez, veio o menino dizendo assim, ó, há uma pequena nuvem. O que ele ficou lá? Eu vou ficar orando. E você só vai me falando, vai lá e me mostra. Quando na 7ª vez que ele volta, ele diz assim, há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz assim, para mim é suficiente, porque ainda que seja do tamanho da mão de um homem, eu tenho discernimento de que Deus vai responder. Eu sei que Ele já está me respondendo. Eu sei que Ele está nesse negócio. E prepara aí que vem chuva aí. Prepara, porque está só do tamanho de uma mão de um homem, mas eu tenho discernimento de que é Deus que está agindo. Na profundidade, a convicção. Na profundidade, a discernimento. Quer ter discernimento espiritual? É só no profundo. É só no profundo. É só no profundo. Vamos lá para o versículo 3. De Ezequiel. O homem levou-me. O 3. À medida que o homem foi para o lado leste com uma... Vamos medir.
Vamos medir. 1000 côvados. Chegou lá. Teve água aqui no tornozelo. Só que você vai ficar satisfeito aí com a água no tornozelo? Não é suficiente, eu quero mais. Eu preciso de mais. Me leva mais 1000. Eu quero experimentar mais, eu desejo mais. Quantos de nós viveu algumas experiências no passado? Quantos de nós tiveram experiências com Deus, mas só ficou lá nos tornozelos? Ou de repente você foi para os joelhos e experimentou algo diferente, você teve mais experiências, mas que isso não seja para você uma zona de conforto, dizendo: chega, porque aqui eu não vou morrer afogado, eu quero ter segurança, eu quero ter o controle. E que nós possamos dizer: eu quero mais da tua presença, eu quero mais, eu quero ir mais fundo, então roda mais 1000 aí, e quando chegar nos ombros, eu vou ainda, eu ainda estou no controle, mas eu quero sair do controle, eu quero sair desse estado, eu quero ir para o sobrenatural, e o sobrenatural está nesse rio de água viva, aonde eu vou experimentar as coisas profundas que Deus tem para a minha vida. Eu quero nadar. E eu preciso nadar. Eu preciso nadar nesse rio de água viva. Nesse rio que sustenta. Nesse rio que é o suficiente para nossas vidas. Esse rio de comunhão, esse rio de intimidade, esse rio de segurança, esse rio de convicção, esse rio que nos sustenta e que há de nos sustentar nos momentos, nas dificuldades que virão. Nós temos intimidade, nós temos condição de discernir um pequeno sinal que houver, mas nós já temos intimidade, nós temos profundidade com Deus e o poder de discernir se aquilo é a mão de Deus ou não é. Ou, como eu falei aqui no começo, ou nós temos intimidade com o Senhor, ou nós vamos ser ludibriados com qualquer situações que já estão aí na nossa porta. Parece que é uma bênção, parece. E aí? Cadê o conteúdo? Cadê? Nós precisamos discernir, irmãos. E nós só iremos discernir as coisas espirituais. Nós só vamos discernir aquilo que Deus tem para nossas vidas na profundidade. Profundidade do relacionamento. Profundidade da comunhão. Profundidade. Vocês querem viver isso? Vocês querem sair dessa zona, irmãos? Vocês querem mudar? Nós queremos mudar. Vocês querem experimentar algo novo de Deus para a sua vida? Em nome de Jesus, vamos sair desse estado. Vamos mudar. E não fique satisfeito quando der nos tornozelo. Não fique satisfeito quando tiver no joelho. Não fique satisfeito quando tiver no ombro. Fique satisfeito quando você estiver nadando. E uma das coisas que acontece, quando nós estamos nesse estado, nós deixamos de olhar para o outro e olhamos para nós mesmos. Quando você vê alguém dizer: ô pastor, eu escuto muito disso. Você não viu lá fulano assim assado? Você não viu o cicrano assim assado? E essa pessoa não tem condição, viu, pastor? Até quando, senhor? Eu sou o bom. Eu sou O problema é vocês. Isso é raso, gente. Quando a gente está no profundo, a gente vai dizer assim: ai de mim, Senhor. É ai de mim. Você olha para si dizendo: Senhor, muda, Senhor, ó, quantas coisas, Senhor. Fica um olhar para... O Senhor vai mostrando quem nós somos.
Não tem tempo para olhar para o outro, não tem tempo para religiosidade. É uma intimidade com Deus que o Senhor, quanto mais nós vamos vendo a santidade de Deus, nós vamos ver a podridão que nós temos, nós vamos ver os nossos defeitos, e quando nós vemos o nosso defeito, nós não temos não temos tempo para olhar para o outro. Porque nós estamos no profundo com o Senhor, e o profundo de Deus mostra o que precisa ser tratado em nós. O profundo transforma nossas vidas, o profundo transforma nosso caráter, o profundo transforma a nossa vida como um todo, o profundo nos santifica. Amém, queridos? O raso, eu estou procurando. Roseli, por que você veio lá desse? Que horrível. Isso é coisa de gente vir para a igreja. Como que você consegue adorar a Deus desse jeito? Ainda está com a asa quebrada. No profundo, não tenho um olhar para você. Senhor, como o Senhor aceita uma pessoa desse tipo? Eu só vejo a tua santidade e o quanto defeito eu tenho. Eu preciso de ti, Senhor. Muda a minha vida, Pai. Não tenho tempo para olhar para você, porque quanto mais eu estou encantado com a presença do Senhor, eu vejo quantas coisas que o Senhor precisa trabalhar em mim. Senhor, eu preciso mais de Ti, ainda que esse relacionamento venha me constranger no sentido de santidade. E Senhor, eu quero olhar só para Ti mesmo, Senhor. Eu quero continuar olhando para Ti, e o Senhor muda a minha vida, o Senhor transforma o meu caráter, o Senhor transforma o meu coração, o Senhor transforma o meu relacionamento. Muda a minha vida, Senhor, nesse profundo de intimidade contigo eu quero ser sarado. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Os outros saem do foco, irmãos. Na intimidade com Deus, no profundo com Deus, o foco é você e Deus. Amém? Oséias 6:3. Oséias 6. Meu povo está perecendo porque lhe falta o quê? Portanto, nós devemos fazer o quê? Conhecer o Senhor. Ou nós nos esforcemos, ou não haverá. Irmãos, nesse profundo, escute isso. Para entrar nesse profundo, exige de nós uma ação. Eu não aceito o que eu tenho vivido nesses dias. Eu quero mudar. Eu não aceito viver nessa. Eu não quero viver na orla. Eu não quero viver na borda. Eu não quero viver na periferia. Eu quero viver algo diferente. Eu quero viver em um lugar diferente. Eu quero experimentar algo novo. Só que isso exige uma ação nossa. Porque se houver uma ação nossa, haverá também uma resposta de Deus. Isso é certeza. Isso é certeza. Não duvide disso. Se houver uma ação nossa de mudança, Deus nos responderá. Buscai-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Qual tem sido a motivação sua para ler a Bíblia? Vamos ler todos? Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas
Conheça o Senhor, que talvez Ele vai aparecer. É isso? Certeza. Tão certo como nasce o sol, Ele vai aparecer. Levante-se, responda positivamente a palavra do Senhor e tenha convicção de que o Senhor vai te responder. Prossigamos em conhecer ao Senhor de intimidade. De intimidade. Em nome de Jesus. Venha para o profundo. Venha viver o que Deus tem para você no profundo. Você vai ficar vivendo aí de migalha, sendo que tem um banquete para você? Você vai viver no riacho, sendo que tem um rio? Sendo que tem um oceano? No riacho, queridos, normalmente a água é barrenta. No riacho, quando passa qualquer coisa ali, a água fica turva, não tem água cristalina. A água cristalina é mais para frente. Os irmãos compreenderam, irmãos? Vocês compreendem? Vocês entendem o que Deus quer de mim, de você? Amém? Em nome de Jesus, vamos responder positivamente aquilo que Deus tem. O Senhor está à procura de tais. Nós poderíamos até cantar um dos tais. Pode tu dizer também, sou um dos tais. Um dos tais o quê? Que eu adoro em espírito, é verdade. Pode tu dizer também, sou um dos tais. Esse povo reunido são discípulos de Jesus, que não teme nem a morte por levar a própria cruz. Não é verdade? Um dos tais. Pode tu dizer também, sou um dos tais. Pode eu também dizer, sou um dos tais. Amém, Nilo? Um dos tais? Amém. Em nome de Jesus. Alessandro, amém? Um dos tais? Amém. Glória a Deus. Não é verdade, irmãos? Que Deus complete essa palavra em nossas vidas e continue a falar conosco. Continue a falar nossos corações para a glória dele.